de 2020, dia importante na Câmara dos Deputados, porque tem uma reunião marcada da mesa diretora que pode enviar o caso da deputada Flor de Lis ao Conselho de Ética da Casa. Mesmo com a decisão pelo prosseguimento do processo, a análise do Conselho de Ética não será imediata. Isso porque o colegiado está parado desde março desse ano devido à pandemia do coronavírus. O funcionamento depende da aprovação do plenário principal da Câmara e também de um projeto de resolução. Até agora, porém, não há uma definição para esta votação, né? Cadê o Conselho de Ética da Câmara? Cadê o Conselho de Ética do Senado, né? Não é só o caso da deputada Flor de Lis, tem o caso do senador Cuecão, como diz o Cláudio Humberto, que vem aqui na sequência também para trazer os seus comentários sobre esse nosso primeiro assunto do dia. São dois casos emblemáticos, né, em que nós não podemos fazer nenhum tipo de condenação precipitada, porque, claro, isso seria uma irresponsabilidade, mas convenhamos aqui, né, ouvinte da Rádio Bandeirantes, há indícios de sobra, tanto no caso da deputada Flor de Lis, quanto no caso do senador que foi flagrado com mais de 30 paus na cueca, que nós temos aí uma situação para liberar, né, pelo menos esses parlamentares das suas atividades, para que eles possam responder com tranquilidade. É só isso que a população espera nesse momento, que nós tenhamos a tranquilidade para que esses parlamentares se afastem das suas funções. O senador pediu afastamento, a deputada não pediu. Aliás, voltou para a internet para fazer vídeo, né? Mesmo com tornozeleira eletrônica, ela parece que está dando uma banana para todas essas acusações aí e tem desafiado, né? Tem desafiado a lei, tem desafiado as autoridades, porque sabe que o Conselho de Ética está paralisado e certamente ela não vai sofrer nenhum tipo de sanção. A gente tem aqui um trechinho de um vídeo que foi gravado pela deputada e que foi disponibilizado nas redes sociais dela, né? Mesmo com a tornozeleira eletrônica, como eu disse, ela veio a público aí pelas ondas digitais para se dirigir aos seus seguidores. Cadê o som aqui? Ih, a deputada tá falando aqui, mas não... Ah, o som tá desligado aqui do computador. Vamos de novo, então. Por isso eu pude voltar para conversar com você a respeito desse processo. Porque eu tenho posse dele agora para poder conversar com você, mostrando algumas coisas, mostrando alguns fatos que estão contidos nele. Tá aí, então, um trechinho do que disse a deputada Flor de Lis, se dirigindo então aí aos seus seguidores pela internet, uma esculhambação geral, né, desse processo. É um caso gravíssimo, a gente vai detalhar para você e lembrar essa acusação que ela responde aí pela morte do marido, envolvimento dos filhos adotivos, uma situação para lá de repugnante pelo que se desenha até o momento. E a nossa primeira cobrança aqui do programa de hoje é justamente isso. Cadê o Conselho de Ética? Cadê o Conselho de Ética da Câmara? Cadê o Conselho de Ética do Senado Federal, Cláudio Humberto? De portas fechadas. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia. A gente vive aquele estado de perplexidade permanente, né? E ao fim e ao cabo, as coisas são interligadas, né? Por que é que o Senado Federal, o Conselho de Ética, não funciona tanto quanto o da Câmara dos Deputados? Porque os respectivos presidentes cuidam disso, cuidam de colocar ali pessoas da sua confiança, gente que não vai causar marolinha, digamos assim, entre os colegas, para dar segurança, digamos assim, aos colegas de que eles não serão importunados, né? E o pano de fundo também dessa história é a relutância do Senado, até a recusa do Senado e da Câmara, né, de acabar com o foro privilegiado. A gente sabe muito bem que se o foro privilegiado tivesse acabado, como propõe uma emenda parlamentar já aprovada no Senado, mas está na gaveta do Rodrigo Maia há mais de um ano, né? Se isso tivesse sido aprovado, Flor de Lis estaria certamente atrás das grades, né? Porque ela é acusada de mandar matar, de mandar matar o marido. E no entanto, a gente não é o que a gente percebe. Eu vou até mandar aqui aí para o Pedro para mostrar assim uma foto que aparecem lado a lado, sorridentes, Rodrigo Maia e Flor de Lis, que mostra, que pode explicar muita coisa, né? Que é muito significativa porque a gente
a gente percebe que, sabe, além de serem do mesmo estado, tem ali uma ligação mais próxima, né, de amizade, etc. E a gente fica assim, olhando, a mulher mandou matar o marido, e ela nem sequer é importunada, né? Antes do Conselho de Ética, tem o corregedor da Câmara. O corregedor da Câmara integra a mesa diretora. A mesa diretora tem prerrogativas de, portanto, e é isso que aconteceu nos casos mais relevantes, tem a prerrogativa e até o dever, né, de determinar, de enviar ao Conselho de Ética casos como esse. Né? Como é que é possível uma assassina estar participando dos trabalhos legislativos como se não houvesse amanhã, como se não tivesse nada acontecendo, não estivesse acontecendo absolutamente nada. É o caso do Conselho de Ética do Senado Federal. Temos lá o senador Chico Rodrigues, cuecão de ouro, né? O sujeito que escondeu dinheiro roubado porque se fosse dinheiro lícito ele não precisava esconder, ele disse que o dinheiro é legal, mas se é legal, por que ele escondeu daquela maneira, né? Isso só mostra o caráter sujo do dinheiro, né? Antes de entrar onde entrou e depois que foi retirado naquela cena constrangedora descrita no inquérito da Polícia Federal. Quer dizer, um sujeito sobre quem pesa suspeitas e acusações bastante graves de corrupção, de haver roubado dinheiro público, por ser senador da República, mas nem se fala, né? Nem sequer se fala em abrir processo de investigação, de cassação de mandato do senador da República. Eles se protegem, é disso que se trata. Você percebe no Senado Federal, por exemplo, o presidente do Conselho de Ética é o senador Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, que é do mesmo partido do Alcolumbre, é do mesmo partido do Chico Rodrigues, do Cuecão, é do mesmo partido do Rodrigo Maia, enfim, e tá aí, é uma pessoa absolutamente experiente e tal, e confiável. Assim, os senadores estão tranquilos quanto a isso. Você vê que há muitos anos o Conselho de Ética, a última vez que funcionou, e mesmo assim porque teve uma briga pessoal do investigado, que era o Delcídio Amaral, com o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado. O Delcídio tentou envolver o Renan Calheiros nas coisas dele, etc. E aí o Renan Calheiros ficou irritado e aí acionou o Conselho de Ética. E o Conselho de Ética, então, defenestrou o Delcídio Amaral. Foi o último caso no Senado Federal, né, que se tem notícia. Na Câmara, meu Deus do céu, é uma vergonha absoluta o nosso parlamento. Pois é, e aí eu queria chamar a atenção para uma outra questão, Cláudio Humberto, que a gente trabalha com ela como se fosse normal ou como se já fosse pré-estabelecida. Focando aqui no caso do senador Chico Rodrigues, o senador Cuecão, que deu um jeito regimental de, ao pedir licença do cargo, manter ali a continuidade da linhagem, da família, com o filho dele, que é o suplente, assumindo. Ele pediu licença por 121 dias, porque, pela regra do Senado, mais do que 120 dias já assume o suplente. Essa é uma questão muito delicada, porque nas investigações que envolvem o senador Chico Rodrigues, e ele seria ali o líder de uma organização criminosa, segundo a apuração até agora, deixando claro que ainda não houve julgamento, então é o que está sendo apurado, envolvendo desvio de verbas da saúde de Roraima. O filho dele seria o operador desse esquema e ele seria o cabeça desse modelo de operação, digamos assim. Muito bem, sai o pai, entra o filho no Senado Federal porque o regimento permite. E aí a gente se pergunta o seguinte, escuta, como será, não é, que o senador Chico Rodrigues, um político de longa data, já foi governador, deputado federal, deputado estadual, secretário de Roraima, como é que ele foi parar no Senado Federal? Sabe quantos votos ele precisou ter para parar no Senado Federal, Pedro? Quantos, Thaís? 111 mil votos. Você sabe quantos votos o Major Olímpio precisou para ir parar no Senado Federal? 9 milhões de votos. Foi o que teve o senador Major Olímpio, o senador mais votado do país, eleito por São Paulo. Então, entre 9 milhões e 111 mil, há uma diferença gritante. Ambos ocupam a mesma cadeira no Senado Federal. Então aí o nosso ouvinte pode se perguntar, sim, mas o Senado é a casa que representa os estados. Então, é natural que estados menos populosos
tenham senadores eleitos com uma quantidade de votos menor do que os mais populosos. Correto, talvez não precisasse ser essa disparidade tão grande. Quando a gente fala aqui numa reforma do Estado que considere, por exemplo, a delicadeza que é a gente ter muitos municípios, milhares de municípios, que não têm arrecadação para pagar as próprias contas, essa não é uma discussão só municipal. Pisando aqui num terreno muito delicado, porque, claro, nós somos aqui educados para ter orgulho da cidade, do estado, do país em que nascemos, e é uma questão delicada. Agora, estrutura administrativa do Brasil tem alguma coisa muito errada. Então, vamos olhar para a Câmara Federal, certo? Câmara Federal. Quantos deputados federais tem Roraima? A Câmara representa o eleitor por estado. O Senado representa a unidade federativa. No caso de Roraima, são 342 mil eleitores com 8 deputados. Ou seja, são 42 mil eleitores representados por cada cidadão de Roraima. Se a gente olhar aqui no caso de São Paulo, deixa eu fazer a conta, são 32 milhões de eleitores, somos divididos por 70, são o número de deputados de São Paulo, 457 mil eleitores de São Paulo representados por cada deputado, versus 42. Ou seja, simplificando aqui numa conta de pão, um deputado de Roraima vale quase 11 vezes mais do que um deputado de São Paulo em termos de representatividade do eleitorado. É isso mesmo? Tá certo? É assim que a gente vai seguir em frente? Isso é justo em relação à representação do país no Congresso Federal? É uma outra questão que surge aqui como até derivada dessa discussão envolvendo o senador Chico Rodrigues, eleito com 100 mil votos para o Senado Federal, pego com dinheiro na cueca e que, de alguma forma, conseguiu manter a linhagem, deixando o filho, que é o suplente dele, ocupando essa vaga no Senado Federal.